Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à websérie O Despertar. E por que eu quis criar uma websérie, O Despertar, enfim? Porque a gente já estava falando muito sobre jornadas de alguma coisa, semanas de não sei o que, maratonas de não sei das quantas, e a websérie eu quero que seja literalmente uma imersão em todo esse universo que eu tô mostrando aqui pra vocês, que começa hoje. Nessa aula onde eu quero que vocês entendam realmente tudo que é mais importante para você realmente ter resultado utilizando o seu perfil no Instagram, tanto com crescimento quanto com vendas. Então a gente aqui tá criando uma comunidade muito mais forte. Então a gente tem o grupo do Facebook, o grupo do WhatsApp. Eu espero que você esteja em todos eles, senão você não vai ganhar joias do infinito. E se você está nos grupos, você sabe do que eu tô falando. E aí, por isso, eu decidi fazer esse formato totalmente diferente e totalmente completo, tá? E aí, o que acontece? Primeiro, eu quero explicar pra vocês como, que o evento vai acontecer, pra vocês não ficarem perdidas e tudo mais, e como você faz pra ganhar os brindes que eu tanto prometi, tá? Só que antes de eu fazer tudo isso, eu quero só me apresentar bem rapidinho, pra você que chegou aqui de paraquedas e não sabe quem sou eu. Muito prazer, eu sou a Carol Monerá. Eu sou estrategista digital, trabalho com lançamentos desde 2018, tá? E cresci uma audiência de mais de 85 mil seguidores em pouco mais de um ano, tá? Principalmente do ano passado pra cá. É importante também falar que eu faço 5 dígitos em lançamentos de forma orgânica, tá? Eu só fiz tráfego em lançamento uma única vez e realmente eu consigo fazer todos esses resultados de lançamento. Fazia lançamento no ano passado, de junho até dezembro, eu lancei todo mês e sempre 5 dígitos organicamente, tá? E como que vai funcionar o evento? Eu já expliquei pra vocês que para vocês conseguirem ganhar o prêmio, o grande prêmio, que é a análise de perfil completa, do seu perfil, você precisa reunir as joias do infinito, tá? E aí eu já enviei nos 2 grupos, de WhatsApp e de Facebook, as regras para você unir essas joias do infinito, para que você consiga garantir a sua análise. Não é nada complicado, tá? É bem tranquilo, mas eu quero ter certeza de que você está aqui estudando comigo, porque eu preparei um material muito top, que com certeza dava para eu vender isso aqui num curso para vocês, tá? E eu tô entregando de graça, então eu quero que vocês estejam comprometidas, que vocês estejam estudando, que vocês estejam acompanhando tudo. E aí eu dividi esse grande evento, o Despertar, em 3 episódios. No primeiro episódio, a audiência, eu vou te ensinar a construir uma audiência bem engajada e que realmente precisa do seu produto, porque não adianta você atrair uma audiência que não está alinhada com o produto que você vende, beleza? E aí eu dividi essa aula, que é a aula de hoje da audiência, em como estruturar o seu perfil, como criar conteúdo autêntico e como criar conteúdo que engaje. Eu sei que você já deve ter visto esse tipo de coisa em vários lugares, várias pessoas falando sobre isso, mas de verdade, fica aqui até o final, que você vai ver que eu separei assuntos bem mais profundos sobre isso, tá? Eu vou te explicar de verdade o que você tem que fazer para ter um conteúdo autêntico e engajado. E não simplesmente aquelas diquinhas, aqueles hackzinhos de engajamento, não é isso que a gente vai conversar hoje. É realmente uma estratégia de negócio que realmente funciona, tá bom? E aí depois, depois que você tem a sua audiência ali engajada e qualificada, vem a aula O Produto. Essa aula O Produto, eu vou te ensinar a criar um produto que realmente seja certo para a pessoa certa e que seja aquele produto que a pessoa precisa naquele momento. Então eu vou te ensinar como respeitar a jornada de compra da sua audiência, para você não chegar vendendo um produto premium para uma audiência que acabou de chegar, sem respeitar a jornada, sem respeitar o funil de vendas, e aí você obviamente vai se frustrar com as vendas, porque você está tentando empurrar um produto muito caro para uma pessoa que nunca ouviu você falando, tá? A gente vai especificar isso aí, vai se aprofundar mais nesse assunto na próxima aula. E aí eu dividi ela em 3 tópicos também: como criar a esteira de produtos, como estruturar o seu curso e como criar um funil de vendas. E por fim a gente vai ter o ultimato, a decisão final. No ultimato eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para finalmente conseguir realizar o match entre o seu produto e o público ideal,
tá? E aí eu vou te ensinar tudo sobre gatilhos mentais, construção de oferta e elementos de persuasão. Então, sem isso aqui, você não consegue vender de jeito nenhum. Tá, Carol, legal, eu tô curtindo isso que você tá falando, mas eu não sei direito o que é lançamento. Tô aqui boiando. Beleza. Eu trouxe aqui pra você uma analogia utilizando Vingadores para poder te explicar o que é um lançamento. E antes até de explicar o que é, como funciona o lançamento, eu já quero te dizer que ele não funciona somente para produtos novos, tá? Você pode lançar a sua campanha, você pode relançar o seu curso, o seu produto físico. A diferença é só que você tem que fazer campanhas diferentes para poder realizar um lançamento, mas você não precisa de estar vendendo um produto novo, completamente novo, tá? Apesar do termo lançamento remeter a gente a é uma coisa nova, não necessariamente, tá bom? O que é novo é a campanha é diferente, tá bom? E aí, utilizando aqui Vingadores para poder fazer essa analogia do que é lançamento, a gente tem aqui o plano, né? Então, assim como em Vingadores, é impossível chegar no objetivo final sem planejamento. Ou seja, não tem como realizar um bom lançamento sem um bom direcionamento. Depois a gente tem os elementos do lançamento, né? Então, em Vingadores, cada Vingador tinha um papel fundamental no objetivo final. Em um lançamento, cada etapa e cada elemento do teu lançamento vai ser fundamental para que ele dê certo. O grande evento, né? Que é o evento de lançamento. O seu evento de lançamento é como as grandes batalhas ali de Vingadores. É o momento de alinhar os elementos ao plano. E aí, finalmente, a gente tem a venda no final do evento, né? E depois de executar todo o seu lançamento, é finalmente a hora de abrir o seu carrinho e vender. Então vamos lá, por que eu sou a pessoa certa para te ensinar sobre lançamentos? Bom, eu faço 5 dígitos em todos os lançamentos de forma orgânica. Eu tenho alunas que também conseguiram esse resultado, fazer 5 dígitos em menos de 24 horas. Eu construí uma audiência extremamente qualificada em cerca de 1 ano e pouquinho, com 85 mil seguidores. Eu tive reconhecimento de muitos experts influentes no mercado. Então aqui eu trouxe para vocês alguns prints que são os meus orgulhinhos, tá? Então aqui eu tive um reconhecimento da Bianca Andrade quando eu tinha só 300 seguidores, né? Foi tipo a primeira análise dela na internet. E ela falou que eu tinha acertado tudo que eu tinha analisado. Isso pra mim foi muito importante, deu um gás danado no começo, tá? Depois teve a análise da Bruna Tavares, e aí ela começou a me seguir, falou que tava tudo certo também. A gente chegou a fazer live junta. A Nina Secrets, a análise que eu fiz, ela repostou no perfil do Método Secrets, que é o curso dela. Fiz a live com a Sabrina Nunes, ela me colocou na lista das empreendedoras de ouro, das análises dela. Fiz um evento com o pessoal da Bag, que esse evento foi parar até na Forbes, então assim, é por isso que eu sou a pessoa certa pra te ensinar o lançamento, tá? Então agora vamos direto ao ponto, a audiência, tá? Então primeiro eu quero começar falando, não tem como eu falar sobre lançamento, sobre perfil, crescimento, se eu não falar sobre o basicão, que é como estruturar o seu perfil da forma correta. Então, assim, eu vejo perfis grandes, tá? Que às vezes não seguem essa estrutura, tá? E que estrutura é essa? Eu vou falar assim de uma maneira bem simples para você seguir, tá? Primeira coisa, colocar o seu nicho no nome. Ali você vai estar observando que o meu nome, né, que é essa parte que fica em negrito, essa parte já fica em negrito automaticamente, tá? Não existe nenhum hack maluco para ela ficar em negrito. Ela já fica em negrito quando você preenche o seu nome. Essa partezinha que fica em negrito, quando você faz uma pesquisa no seu Instagram, ele reconhece ou o seu arroba ou esse termo que está como nome, para poder você ser encontrado. Então, por isso que é importante que você coloque um termo-chave ali. É por isso que eu coloco ali o marketing digital, tá? Então é por isso que é tão importante que você coloque o nicho, né, no seu nome. Carol, não dá para colocar o meu nome e o nicho. Coloca o nicho, tá? Eu conheço vários perfis que preferiram colocar o nicho do que colocar o nome. Porque a pessoa ela quer ser encontrada dessa forma e isso vai ser uma fonte de seguidores para você. A segunda coisa é você ter um arroba fácil e sem muitos caracteres diferentes. Então, assim, evitar underline demais, evitar números de todas as formas, pelo amor de Deus, no seu arroba, tá? Você ter um arroba profissional já vai dar outra cara pro seu perfil.
Depois, seu propósito resumido em uma frase. Não precisa você filosofar no seu propósito e tal. Só seja direto ao ponto, né? Seja objetiva sobre qual é o seu propósito. O que você está fazendo no Instagram, entendeu? Basicamente é isso, tá? Se você faz um serviço numa determinada região, enfim, ou você faz a entrega do seu produto em uma determinada região, coloque essa localização. Se você faz para todo o Brasil, coloque também que você faz para todo o Brasil. Marcos de autoridade. Para mim, um grande marco de autoridade, para mim, é ter fundado uma metodologia de lançamento, né? O método de guerrilha. O que for autoridade para você, sua formação acadêmica, algum resultado, algum prêmio, qualquer coisa que realmente você ache que agregue a sua autoridade, a sua construção de autoridade, você deve colocar na sua bio também. E por fim, uma CTA para um site, ou seja, uma call to action, uma chamada para ação. Aqui, por exemplo, no que a gente está vendo aqui, teria o inscreva-se para o despertar, né? Poderia ser entre no canal do Telegram, poderia ser compre o método de guerrilha, poderia ser qualquer coisa que eu estivesse direcionando a pessoa para um site, tá? E é muito importante que você tenha um site, nem que seja para a pessoa entrar em contato com você pelo WhatsApp e que você coloque uma chamada para ação na sua bio, tá? Bom, vamos em frente. Como criar, então, um conteúdo autêntico? Depois que você soube ali como estruturar a sua bio, né, o seu perfil e tudo mais, como criar o tal do conteúdo autêntico? Eu gosto de dizer que o conteúdo autêntico ele vai ser ali uma interseção entre o título do seu post e a arte, né, ou imagem do seu post, tá? O conteúdo autêntico é aquele conteúdo que, tipo, a pessoa não vai encontrar no Google. Aquele conteúdo, ele tá sendo uma união da teoria com a sua experiência de vida. Então, quando eu falo sobre buzz marketing, quando eu falo sobre lançamento, quando eu falo sobre engajamento, vocês viram aqui, eu gosto de dar exemplos sobre coisas que eu fiz, que deram resultado e que foram validados para outras pessoas. Então, por isso, eu me posiciono sobre determinados assuntos e tudo isso me ajuda a ter um conteúdo autêntico. Quando eu faço análises de lançamentos, isso daí ninguém vai pegar e vai... análise de lançamento da Mari Saad. Não, você só vai encontrar isso no meu perfil. Isso é um conteúdo autêntico, tá? E aqui eu trouxe um exemplo. Para quem não sabe, eu tenho recriado posts de seguidores. E aí, assim, claro que a parte da imagem é fundamental, né, pro post. Eu gosto de dar essa cara mais instagramável pro post. Mas o principal elemento é o título do post, tá? Porque eu já fiz diversos testes e realmente quando você coloca a mensagem central do post na imagem, né, realmente você vai ter muito mais engajamento, você vai trazer muito mais impacto do que você simplesmente colocar, por exemplo, aqui nesse caso da Evelyn. Por exemplo, ela colocou aqui, persona, o que é e como encontrar. E era só isso o título do post. E quando eu fui recriar, eu coloquei como atrair seguidores que compram. Por quê? Porque como atrair seguidores que compram é um título de desejo, né? A pessoa, de repente, não sabe o que é persona. Ela não acha que ela precisa saber daquilo porque ela não tem nem ideia do que é aquilo. Ela não tem esse grau de consciência. Agora, ela sabe que ela tem que atrair seguidores que compram. Isso aí, ela tem consciência disso, né? Qualquer pessoa que comece um negócio e utilize o Instagram para divulgar o seu negócio vai saber que tem que atrair seguidores que compram. Então, por isso aqui ela vai ter um sucesso muito maior com o post dela. Beleza? E aí, o que eu gosto de considerar na hora de elaborar o título do post? Eu separei alguns pontos aqui. Dor ou medo, tá? Ganância ou desejo, nesse caso aqui eu usei desejo. Curiosidade e prova social. Essa prova social pode ser o seguinte, você pode dizer assim... por exemplo, eu poderia fazer um post contando quais foram as estratégias que eu utilizei para crescer mais de 85 mil seguidores em pouco mais de um ano, né? Isso daí já tem uma prova social e gera curiosidade também. Então, eu estaria usando 2 desses elementos ali na construção do meu título, tá? E aí, por fim, como criar o conteúdo que engaja? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos dos meus últimos conteúdos mais engajados, assim.
de conteúdos que realmente viralizaram muito. E eu trouxe aqui um comentário da Angel Influência, onde ela falou o seguinte: como assim você agora adivinha pensamentos, né? Ou seja, quando você tem um estudo de persona muito bem feito, muito bem alinhado, a sua persona, quando lê aquilo, ela tem essa sensação de, caraca, ela leu meu pensamento, tá? E como que você vai chegar nisso? Seguinte, eu criei aqui uma linha, um passo a passo para você ir seguindo, para você conseguir chegar nesse conteúdo que realmente vai impactar a sua persona, né? Como criar o conteúdo que engaja. Bom, é o seguinte, passo número 1. Você precisa entender as dores da sua persona de uma vez por todas. E aí eu vou voltar aqui no meu exemplo. Ali, por exemplo, nesse primeiro post ali da Jennifer Aniston, eu já listei várias dores ali no mesmo post. Depois eu fui colocando outras dores, né? Então, por exemplo, a dor da solidão ao empreender. Eu animada falando sobre o negócio 24 horas por dia, as pessoas próximas não aguentando mais ouvir. A dor de quando você atrai seguidores que não são qualificados e aí, putz, você não consegue realizar a sua venda. Então aqui eu trabalhei com essas dores. Então eu sei quais são os problemas que a minha persona passa, né? Quais são as dificuldades, os obstáculos. E como que você vai descobrir isso, né? Se você já tem uma audiência, né? Você já construiu a sua audiência, tá num passo mais intermediário e tudo mais, você pode fazer pesquisas através de seus stories, tá? Perguntando como a pessoa se sente com tal situação, enfim. Se você ainda não construiu a audiência ou ainda tá muito no comecinho, eu recomendo que você vá em comentários de redes sociais, então vai no YouTube, vai no próprio Instagram, procura contas grandes que sejam do mesmo nicho que você e olha os comentários e vê quais são o que as pessoas estão falando sobre aquilo. Né? Então, por exemplo, eu posso chegar, vou dar um exemplo do meu nicho, posso chegar agora no YouTube, procurar um vídeo que fale sobre engajamento, um vídeo que tenha muitos comentários, e aí lá eu posso ver, né, quais são as principais dúvidas das pessoas, o que a galera tá colocando lá, o que a galera tá comentando naquele vídeo. E aí eu já posso criar conteúdo em cima disso, tá? 2, o seu conteúdo tem que ser direcionado para sua persona. Então não adianta você falar sobre qualquer coisa ou querer falar sobre tudo, não. Se você fizer isso, você vai parecer uma pessoa genérica que fala sobre qualquer coisa, que cada hora tá mudando, enfim. Você precisa realmente ter ali uma persona, que seria uma pessoa imaginária, para quem você direcione o seu conteúdo, tá? Terceiro passo, a mensagem central precisa estar na imagem do post para ser compartilhada. E por que o nosso objetivo seria ter o post compartilhado? Porque quando o seu post é compartilhado, outras pessoas visualizam e você tem a chance de conquistar novos seguidores, potenciais clientes. Então, a melhor forma que você tem de aumentar o alcance das suas postagens e de ter um crescimento mais acelerado é criando posts compartilháveis, tá? Quarto passo, aprofundar o problema na legenda do post. Então, aqui quando eu tenho um post, né? Por exemplo, esse aqui da Jennifer Aniston de novo. Eu coloquei a mensagem central ali, muita gente compartilhou, mas na legenda eu aprofundei ainda mais. Então, assim, eu cerquei ali a pessoa de todas as formas. Em algum momento ela vai se identificar, tá? Então, eu aprofundei muito a dor. Depois, usar o hype a seu favor. Então, assim, se tem algum assunto da moda, se tem muita gente falando, você cria ali o seu conteúdo baseado ali daquilo, adaptando ao contexto do seu nicho, né? Aqui, por exemplo, tem vários exemplos de Big Brother, né? De BBB, onde eu peguei imagens do que estava acontecendo. Então, assim, eu sigo perfis estratégicos para ter essas imagens, tá? E aí eu vou encaixando em alguns contextos. Então aqui, esse por exemplo do Gil e do Caio, né? Eu animada falando sobre um negócio. Gente, é exatamente essa reação. Então assim,
ilustrou muito bem. Se tivesse acontecendo uma outra coisa, tipo, sei lá, se estivesse passando por Copa do Mundo, sei lá, qualquer grande evento, qualquer coisa que esteja acontecendo, que as pessoas estão acompanhando, que as pessoas estão falando sobre, você pode utilizar como gancho, inserindo no contexto do seu nicho, tá? Eu super recomendo que você faça isso. Se você fizer isso da forma correta, você vai atrair uma audiência qualificada e extremamente engajada. Depois, falar a linguagem da sua persona e dar o seu toque pessoal à mensagem. Então, assim, se a sua persona tem um perfil mais sério, né, mais, assim, que curte mais os posts mais institucionais e tudo mais, tem uma linguagem mais fria, você vai ter que falar a linguagem da sua persona. Então, você vai ter que ter esse distanciamento, né? Não adianta você colocar ali o meme do BBB no contexto perfeito se a sua audiência não curte isso, tá? Então, basicamente, você tem que fazer esse estudo de qual a linguagem que o seu pessoal tá usando. Eu, por exemplo, pela idade da minha audiência, já consigo saber o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Pelos gostos da minha audiência, eu sei que se eu usar referências de algumas séries, de alguns programas, de alguns livros, não vai funcionar, e de outros sim, vai funcionar muito. Então, tudo isso você precisa pesquisar e realizar estudos sobre, para poder saber o que você vai poder utilizar naquele contexto ou não, tá? E aí, no fim, né, o último passo, colocar uma chamada para ação na legenda do post. Então, se você não coloca nada, se você não dá um comando para a pessoa fazer alguma coisa, dificilmente ela vai fazer. Então, aqui, por exemplo, nesse da Carla Dias, que são várias reações, eu, se não me engano, coloquei se você concorda, digite muito eu, né? Então, geralmente, quando o post é só meme, eu coloco isso na primeira linha. A galera já vai comentando. E aí, embaixo, eu faço eu complemento, né, na legenda um pouco mais a mensagem. Mas o fato eu sempre coloco uma chamada para ação. Só que o que acontece? Os posts, eles têm objetivos diferentes. Então, assim, é óbvio que se você for fazer um post que é educativo, que é informativo, que é um checklist e tudo mais, você não vai pedir para a pessoa compartilhar, porque ela não vai compartilhar. O que as pessoas compartilham? Alguma mensagem que ou que ela vai jogar uma indireta, ou alguma coisa que inspirou ela, que motivou ela de alguma forma, ela não vai compartilhar nos stories dela um checklist. Não vai, não adianta. O que geralmente ela faz com o checklist? Ela salva. Então, você sabendo disso, você já coloca, salva esse conteúdo para você poder estudar novamente depois, entendeu? Então, você tem que ali colocar, né, a chamada certa do tipo de post certo, tá? Senão, não vai adiantar nada, vai ser a mesma coisa que nada. Ou então, pior, pode ficar extremamente desconectado uma coisa da outra e causar até um certo estranhamento. E aí, antes de encerrar e falar sobre o próximo ponto que a gente vai abordar nas próximas aulas, eu queria falar rapidinho sobre a minha trajetória para vocês, tá? Seguinte, como que eu comecei com esse mundo de lançamento? Bom, eu era de engenharia, né? E antes de ser de engenharia, eu fiz técnico em eletrotécnica, então eu vejo isso desde que eu tinha 14 anos. Depois eu trabalhei durante 5 anos como projetista. E aí, enfim, a gente passou por muita crise lá no Rio de Janeiro, né? Que é da onde eu vim. E a área da engenharia foi uma das que mais sofreu, né? Naquele período ali de crise na Petrobras, Odebrecht, enfim. E aí, realmente, assim, os empregos eram escassos e os que tinham não eram muito bons, entendeu? Então, no último emprego que eu estive, gente, eu morava muito longe. Eu pegava ônibus, BRT e metrô pra ir trabalhar. E depois pra ir pra faculdade. E, enfim, era muito desgastante, muito desgastante. E não valia a pena, né? Aí eu tive crise de ansiedade, enfim, eu fui dali de mal a pior. E aí foi quando eu finalmente comecei a dar monitoria na minha faculdade de desenho técnico. E comecei a dar aula sobre projetos e desenho, e AutoCAD, enfim. E aí as pessoas começaram a me identificar como autoridade nesse assunto e começaram a me contratar para aulas particulares desse assunto.
a coisa foi evoluindo até que eu criei o meu primeiro curso online, que foi o curso de AutoCAD, que foi uma coprodução. A partir daí, né, eu mudei de área, né, fui para administração, estudei muito mais sobre negócios, né, e faço lançamentos desde 2018. E é isso, e eu me apaixonei por essa área de lançamento. Primeiro fazia coprodução, o início do meu perfil era a ideia era justamente eu captar clientes para coprodução, não era eu ensinar lançamento. Mas a coisa foi crescendo de uma maneira que as pessoas me pediam muito para eu ensinar, me pediam curso sobre isso. E foi com isso que nasceu, né, depois o método de guerrilha, que é um método de lançamento que utiliza buzz marketing como base, né? E é isso aí, galera. Eu quis falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre a minha trajetória pra vocês verem que é possível, sim, começar do zero. E que eu não tive resultado da noite pro dia, não. Demorou. E vai demorar até você ter ali resultado, você, caramba, viver daquilo e tudo mais. Mas existe o caminho certo, existe ali o caminho das pedras. Eu quebrei muita cara pra chegar aqui pra vocês e já dar tudo de mão beijada. E é isso que importa, tá? É que vocês tenham em mente que é possível sim crescer do zero, tá bom? Então é isso, galera. Eu vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai conversar sobre o produto, beleza? Vejo vocês lá no grupo do WhatsApp e no grupo do Facebook e quero ver quem vai reunir as joias de infinito de hoje. Um abraço e até a próxima aula.